lá para o Rio de Janeiro, porque essa é de fato a notícia do dia, né? A cúpula do BRICS no Rio de Janeiro entra hoje, no último dia. Ao longo do final de semana, a gente teve muitas conversas, né? Muita gente ali presente no Rio de Janeiro, entre eles, claro, né, o presidente Lula, anfitrião de tudo isso, recebendo várias e várias lideranças mundiais na capital fluminense e também participou de sessões plenárias que levaram à declaração final dessa reunião. O Rodrigo Monteiro está ali num ponto bastante bonito, pertinho do Forte de Copacabana, o dia amanhecendo. A gente está tendo o privilégio, Rodrigo, de acompanhar esse cartão postal aí. Mas antes de mais nada, bom dia para você. O que a gente já pode destacar desse início de cúpula, já projetando esta segunda-feira? Bem-vindo ao Novo Dia. Oi, Renan, bom dia a todos novamente, a todos que estão com a gente aqui no Novo Dia. O privilégio também é todo meu, você acredita que em 2 anos de CNN é a primeira vez que eu estou aqui fazendo o Novo Dia e justamente, né, com um tema tão importante, um assunto que é a reunião de cúpula do Rio de Janeiro, a cúpula do BRICS, né, que acontece hoje, o último dia no Museu de Arte Moderna, como você disse, um dia cheio de compromissos, principalmente quando o assunto é meio ambiente, COP30, saúde global e em todos os outros temas que serão discutidos, né, por todos os membros do BRICS e daqui a pouco no Museu de Arte Moderna, lá mais para a região central, ali depois do aterro do Flamengo, perto do aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Como você disse, eu estou no final, né, da praia ou no início, né, dependendo de como a pessoa olhar aqui na praia de Copacabana, bem perto do Forte, em frente ao hotel onde está hospedado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a gente começar falando sobre todos os compromissos de hoje, a agenda principalmente, né, das autoridades nesse último dia de reunião que acontece aqui no Rio de Janeiro. Como você disse ontem, né, durante a declaração final desse primeiro dia, foram discutidos 2 temas muito importantes em 2 sessões, né? Praticamente a paz e a segurança e a reforma da governança global e o fortalecimento do multilateralismo, com assuntos econômicos, inteligência artificial, assuntos financeiros. A gente viu, né, que em alguns pontos dessa declaração final que foi dada ali em conjunto dos países membros, teve a questão da declaração de 2 estados, da Palestina, de Israel, para que a paz reine finalmente no Oriente Médio, claro que contrastando com a declaração do Irã. Teve também uma crítica à guerra tarifária, sem citar, por exemplo, os Estados Unidos. Teve a questão ali da guerra da Rússia contra a Ucrânia, sem também, né, citando a Rússia, sem citar a Rússia e também a própria Ucrânia, condenando tudo isso. A gente viu que o presidente, o Vladimir Putin, o líder russo, ele participou da reunião através de uma mensagem, de um vídeo gravado. Tiveram momentos ali, né, de tensões durante essas reuniões, durante as declarações dos líderes, e hoje vem o assunto também muito importante, projetando o futuro, de olho sempre no futuro, nos próximos anos, a questão do meio ambiente, a questão climática, que é de extremamente, né, de extrema importância para todos nós. Afinal de contas, olha só esse lugar belíssimo que nós estamos, por exemplo, depende muito, né, das nossas reações e a gente projetar o futuro. A COP30 também no final do ano, no Pará, a gente vai estar acompanhando, então a gente vai estar ligado em todos esses pontos que serão discutidos por esses líderes daqui a pouco. Eu estou por aqui, como eu disse, no hotel, mas antes da gente, né, passar, ou melhor, vou passar aqui rapidamente a agenda, só para o pessoal de casa saber como é que vai ser o compromisso das autoridades hoje. Vai ser, acredito que, bem mais rápido e dinâmico do que no primeiro dia, até porque logo por volta de 15 para as 9, bem um pouquinho mais cedo, já está aí, né, programada aquela foto de família, foto oficial, como a gente viu ontem, com os 10 representantes ali, com o presidente Lula no meio, tinha, né, o líder, o representante da China, tinha também o representante de outros países do Emirados Árabes, entre outros. Então, 8h45 está prevista essa foto, a chegada dos líderes, né, um pouco mais cedo, e 9 horas é a abertura, né, com a primeira sessão, essa sobre clima, meio ambiente, COP30 e também saúde global, como eu falei. O nosso colega, o repórter Vinícius Murad, ele também esteve aqui ontem, acompanhou o primeiro dia. A gente vai ver agora a reportagem que ele preparou com os principais pontos que foram discutidos nessa reunião de cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver.
O fim de semana movimentado no Rio de Janeiro começou com um fórum empresarial liderado pela Conferência da Indústria Brasileira, que reuniu representantes do setor privado dos países do BRICS. Além do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participaram. Os brasileiros defenderam o multilateralismo, criticaram políticas protecionistas e destacaram o potencial brasileiro para a transição climática global. Depois do fórum, o presidente Lula se deslocou ao Forte de Copacabana, onde fez 6 reuniões bilaterais com chefes de Estado e de governo de países do BRICS. A última foi com o primeiro-ministro da China, em que o brasileiro pediu a reabertura do mercado chinês para compras de frango do Brasil depois de um surto de gripe aviária. No domingo, começou oficialmente a cúpula do BRICS. Líderes da Índia, Egito, Indonésia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Etiópia foram recebidos pelo presidente Xi Jinping, Vladimir Putin e o presidente iraniano Massoud Pezeshkian não compareceram, mas enviaram representantes. Na abertura, Lula discursou e destacou o que considera serem as crises globais atuais. Com o multilateralismo sob ataque, nossa autonomia está novamente em xeque. Avanços arduamente conquistados, como os regimes de clima e comércio, estão ameaçados. O presidente dedicou boa parte do tempo de fala para abordar as guerras em andamento entre Ucrânia e Rússia e no Oriente Médio. O presidente também cobrou, na presença do chanceler russo Sergei Lavrov, uma solução para o conflito na Ucrânia. É urgente que as partes envolvidas na guerra na Ucrânia aprofundem o diálogo direto com vistas a um cessar-fogo e uma paz duradoura. Boa parte das posições defendidas reiteradamente pelo presidente Lula durante o discurso na abertura da cúpula constam na declaração final do BRICS, divulgada na tarde deste domingo. Alguns pontos em outros termos mais amenos. Foram semanas de negociações aqui no Rio entre os delegados representantes dos países do bloco e que resultaram em mais de 120 parágrafos e 38 páginas com manifestações conjuntas dos países. Um dos pontos que mais repercutiu foi sobre a faixa de Gaza. O bloco defende um cessar-fogo imediato, permanente e incondicional, a retirada completa das forças israelenses da faixa de Gaza e de todas as demais partes do território palestino ocupado. Também cita a libertação de reféns e detidos em violação ao direito internacional e defende acesso à ajuda humanitária. Já sobre a Ucrânia, o bloco, que tem a Rússia como um dos integrantes mais fortes, usou outro tom. Segundo o documento, o BRICS espera que os esforços atuais conduzam a um acordo de paz sustentável. Sobre o conflito Israel-Irã, o grupo de países, que inclui Teherã entre os membros oficiais, declara: condenamos os ataques militares contra a República Islâmica do Irã, que constituem uma violação do direito internacional, mas não cita Israel ou os Estados Unidos diretamente. O bloco também expressou preocupação com os crescentes riscos de perigo e conflito nuclear. Fora do universo de conflitos e guerras declaradas, outras tensões também entraram na pauta, as econômicas e climáticas. Os países do BRICS cobraram a execução de medidas de financiamento climático com destinações de verba mais previsíveis e adequadas. A posição de maior cobrança aos países ricos e mais poluentes, já abordada em outras edições do BRICS, foi reiterada. O grupo conclamou ao fortalecimento da resposta global à mudança do clima. Os países também criticaram a imposição de tarifas unilaterais. O documento traz um recado: o aumento indiscriminado de tarifas e de medidas não tarifárias, seja na forma de protecionismo sob o disfarce de objetivos ambientais, ameaça reduzir ainda mais o comércio global. Nesta segunda-feira, a cúpula continua com discussões sobre finanças, tecnologia, comércio e saúde.